Tem a palavra o meu amigo José Manuel Fernandes. Eu agora não vou ficar aqui, vou passar para ali porque sou o técnico do computador. Pronto. Tens a palavra, podes começar. Posso começar? Sim. Então, muito boa tarde a todos. Eu sou José Manuel Dias, como já foi dito. Eu estou em processo de certificação de Coach Trainer. Estou certificado como Coach CAC, Certificate Associate Coaching, pela ISPC, International School Practitioner Coaching. E faz parte deste meu processo de avaliação fazer estas duas conferências, do qual eu faço dois pedidos. Uma delas é que foi entregue umas folhinhas aí, que depois no final peço que avaliem, porque eu tenho que ser avaliado e tenho que enviar essas folhas juntamente com o DVD para eles, para a minha escola. E também peço que não me interrompam, porque isto tem que durar um certo tempo, por favor, mas que no final eu estarei disposto a algum esclarecimento que queiram em particularmente. Passando a isto, vou começar pelos agradecimentos. Boa tarde a todos. Grato pelo convite desta casa, à SPN e à sua direção, por estar aqui hoje com vocês, neste dia tão especial. Embora não esteja cá o Dr. Cardoso, grato ao Dr. Cardoso pela sua sempre gentil amabilidade para comigo, ao Dr. João Palma, aos seus pais, sim, aos seus pais, João Palma, meu amigo e monitor de informática, como já foi dito, aqui presentes, que estão em representação nesta casa. Grato à ISPC, em especial à doutora Fátima Matos, ao engenheiro Viana Abreu, à doutora Ana Santiago, à doutora Maria Teresa Souza, ao Daniel Silva e restante portal do C. Grato por tudo que têm feito por mim. Sem eles, eu não estaria hoje onde estou. Grato a todos os meus colegas e amigos dos 3 níveis de coaching em que participei e que me ajudaram muito neste processo, em especial Gil Mesquita, Artur Sousa Dias, Sandra Deglow, Natasha Micaela, Pedro Magalhães, Selma Carvalho e Maria João Viegas, que muito devo de gratidão no meu coração por tudo que me ajudaram neste processo de coaching. Grato à doutora Lisette Gorbring, do Instituto Sabi de Porto Alegre, Brasil. O conteúdo da segunda parte da palestra que eu vou aqui apresentar, que é o Coaching Espiritualidade, é referente a uma palestra sua do Congresso do Rio, de 24 de agosto de 2014. Tenho permissão sua por e-mail para usar o conteúdo desta palestra em todas as palestras que eu fizer, desde que mencione a fonte. Grato a todas as pessoas aqui presentes, neste sábado à tarde. Grato a Deus pelo presente do coaching na minha vida. E grato a Deus em especial por este dia tão lindo de hoje. Começando então aos trabalhos, este primeiro slide é apenas um slide ilustrativo para ilustrar o tema do coaching e espiritualidade, não é? Portanto, Peço desculpa, mas tudo bem. vou ficar assim. Tudo bem. João, podes passar a se faz favor. Ora, vou começar pelas 3 imagens que estão associadas ao coaching. A primeira imagem é uns diamantes em cima de um pano preto. Ora, esta imagem tem o significado que o coach é o pano preto, que faz brilhar, que faz sobressair os diamantes que são o coachee, o cliente. Não é? E esta é uma das grandes imagens simbólicas
do coaching. A segunda imagem, que eu fui buscar a ideia da palestra da doutora Lisette Dobrin, é a carruagem da Cinderela, puxada pelo colcheiro. Portanto, é a Cinderela que é puxada pelo coche, portanto, e o coaching é tudo isto. O coaching é tudo isto, é a carruagem e o próprio colcheiro, que levam a princesa ao palácio do príncipe, para o beijo do príncipe. É uma história que se pode contar às crianças, por exemplo, é uma história engraçada. A terceira imagem é um gato a olhar para um espelho que reflete um leão. Ora, o espelho é o coach, que faz brilhar, que faz sobressair o coachee, o cliente. Ora, esse gato, ao olhar para o espelho, transforma-se num super leão, porque ele sai cheio de respostas interiores, cheio de soluções e vira então o tal super gato, que vai cheio destas respostas todas, cheio desta força e desta energia dentro dele. Passamos então aqui para a definição de coaching segundo a SPC. O coaching é uma relação profissional orientada para um objetivo do cliente, inicialmente acordado e que ajuda o cliente a produzir resultados extraordinários na sua vida, carreira e negócios. Nesta relação profissional, que se desenrola em várias reuniões ou sessões, é fundamental o respeito pela agenda do cliente, pelo seu quadro de referência, bem como garantir todo o processo de confidencialidade de todo o processo. Isto está ligado ao código de ética que nós temos que assinar como coaches e que somos obrigados a guardar confidencialidade neste aspecto. Através do processo de coaching, os clientes aprofundam o seu autoconhecimento, encaram as mudanças desejadas, orientam-se para a ação, produzindo abertura a mais aprendizagem. Em cada reunião/sessão, o cliente elege o objetivo, enquanto que o coach essencialmente escuta e faz perguntas. Esta interação gera reflexão, cria clareza e leva o cliente à ação. O coaching acelera o avanço desejado pelo cliente, proporcionando uma maior consciencialização e responsabilização. O processo de coaching está fundamentalmente orientado para os objetivos do cliente, para os objetivos que o cliente está disposto a ativar no presente para os alcançar. O coach centra-se onde está o cliente agora, o que é que está disposto a fazer e está disposto a fazer para chegar onde quer estar no futuro. Os coaches que são certificados pela SPC reconhecem que os resultados correspondem às intenções, eleições e ações do cliente, a quem o coach apoia com as suas competências no processo de coaching. Podes passar, João, por favor? Muito obrigado. A filosofia de coaching segundo a SPC. Esta imagem é muito forte. Cada ser humano é co-criador da sua própria realidade, conscientemente disso ou não, e tem em si os recursos e as soluções para todos os seus desafios, quer o saiba ou não, e constitui como um todo, porque o coachee é o designer dos seus próprios resultados. Ele é que é o perito, o protagonista e o especialista da sua vida e trabalho. Ele é que está no centro, ele é que é a estrela principal. Podes passar, por favor? Obrigado. Enquadramento histórico, conceitos e definições. O primeiro coach da história
foi o filósofo Sócrates. Não o outro, mas este, o filósofo. Ele tinha um método em que ele fazia perguntas às pessoas. Ele usava esse método com os seus alunos. As pessoas iam refletindo sobre aquilo que ele ia falar, que ele ia dizendo, que ele ia perguntando, e iam encontrando as respostas, as próprias respostas no seu interior. O coach é aquele senhor e a própria carruagem, como eu mostrei atrás, que conduz a gente de um lugar onde estamos para onde queremos estar, para o lugar onde queremos chegar. Muitas pessoas usam a palavra treinador, mas a palavra correta é carruagem. É aquele senhor que nos conduz do lugar onde estamos para o lugar pretendido. O coachee é o cliente. A sessão de mentoring é todo o processo, é todo o desenrolar do processo. Uma sessão de mentoring pode durar 1 hora, 1h30, 2, 2h30, que vem com um objetivo que o cliente traz. E então é composto pelo coach, que essencialmente escuta e faz perguntas, pelo coach e o cliente, e a sessão de mentoring é o processo propriamente dito. O coach trainer é o que dá formação, é o que está habilitado a dar formação. Podes passar, por favor, João? Muito obrigado. Vou falar agora dos vários tipos de coaching. Temos o coaching executivo, coaching live, coaching comercial, coaching desportivo, coaching parental, coaching equipa, por exemplo, coaching carreira. Há uma infinidade de tipos de coaching e de formações neste sentido. Eu pus aqui alguns. O coaching executivo é para desenvolver o nível de liderança, melhorar a eficácia e eficiência no trabalho, estabelecer um plano de carreira pessoal, desenvolver habilidades diretivas, comunicação, gestão de conflitos, delegação, motivação, gerir a mudança de posição da empresa, equilibrar a dimensão da vida pessoal com a profissional, gestão de tempo, desenvolver o autoconhecimento e elevar a motivação pelo trabalho. O Coaching Life é para as situações do dia a dia, para situações variadas, que têm a ver com o bem-estar, com a nossa qualidade de vida, com a nossa felicidade. O coaching comercial, negócios, business, está ligado ao negócio das empresas, a gerir o negócio das empresas. O coaching desportivo, ou sport, tem a ver com rentabilizar o rendimento dos desportistas. O coaching parental tem a ver com melhorar as relações entre familiares, entre parentes. Por exemplo, uma mãe pode fazer uma sessão de coaching com o seu filho para melhorar o seu relacionamento com o seu filho. O coaching equipa é para rentabilizar, melhorar a rentabilidade entre as equipas de trabalho. E o coaching carreira é para gerir as carreiras. Podes passar, por favor, João? Os obstáculos que um coach pode ter numa sessão de coaching e que não deve, obviamente, ter. Pré-julgar ou julgar. Associar-se com experiências pessoais. Deixar-se influenciar pelas nossas próprias emoções. Ver-se afetado por pensamentos de momento. Oferecer a nossa opinião. Um coach nunca dá opinião, nunca dá conselhos. Isto são situações que podem travar o processo, principalmente numa sessão de coaching. Um coach deve ter uma linguagem positiva e um pensamento positivo e palavras poderosas e ativar essa linguagem positiva, essa forma de estar, de linguagem, de pensamentos e palavras e emoções positivas para o seu cliente. Vamos passar, por favor. Temos agora as aplicações-chave do coaching. Temos o auto-coaching, temos a attitude coach e temos o coaching profissional. Ora, o coaching é uma maravilha. Assim como existe, por exemplo, o auto-reiki, também existe o auto-coach. E é uma ferramenta extraordinária que nós podemos
utilizar connosco mesmos, para várias situações do dia a dia. Imaginemos que determinada pessoa está com raiva de alguém, um sentimento que não deve ter. Não devemos ter esses sentimentos negativos dentro de nós. Então podemos fazer um exercício de auto-coaching. Por exemplo, podemos fazer perguntas para nós do género: quanto é importante para mim eu libertar-me desta raiva que tenho dentro de mim? O que é que está em causa? Qual é a situação ideal? Como é que eu vou me sentir quando eu me libertar desta raiva? O que é que eu preciso fazer para me libertar desta raiva? Ao fazermos este exercício, ganhamos consciência, subimos para um nível de consciência superior. Portanto, damos um salto quântico na nossa consciência e libertamos-nos desses sentimentos negativos que temos dentro de nós e que não devemos ter. Muitas vezes temos. Uma atitude coach é uma pessoa que tem uma atitude naturalmente, é uma pessoa que tem uma atitude, por exemplo, de postura positiva na vida, de pensamentos positivos, de emoções positivas e de palavras poderosas e positivas. Eu, sem saber, já tinha muito desta atitude coach, sem saber. Devo isso muito a muitos grupos espirituais por onde passei, entre eles o tal grupo que o João falou há bocado, do Círculo de Amigos Bruno Bruni, por exemplo, onde fui buscar muito dessa postura positiva. E por onde passei. Ora, onde é que se vê a diferença de uma atitude coach? Vê-se, por exemplo, com a atitude coach, eu ganhei, por exemplo, uma mais autonomia. Comecei um processo de autonomia, por exemplo, aprendi a cozinhar, comecei com esse processo, por exemplo. Outra mudança, por exemplo, é que agora, quando os meus amigos me procuram para me dar conselhos, eu já não sou só o ombro amigo que me limito a dizer faz assim, faz assado. Eu agora viro para os meus amigos e pergunto: o que é que representa esse objetivo para ti? Quanto é importante esse objetivo para ti? O que está em causa? Qual é a situação ideal? Como é que te vais sentir quando atingires esse objetivo? Qual é o próximo passo que tens que dar em relação a esse objetivo? E quando é que o vais fazer? E assim geramos toda essa consciencialização na pessoa. Eu depois vou explicar mais à frente, mais bem explicado, quando explicar a metodologia. Portanto, é esta atitude de coach que eu já utilizo com os meus amigos. O coaching profissional tem a ver com aquilo que eu falei há bocado. Portanto, um coach pode dar consultas, por exemplo, através de sessões de coaching, e pode, por exemplo, dar formação, se for um coach trainer. Se tiver formação académica e pedagógica para isso, talvez nem precise tirar o CAP. Se não tiver, terá que tirar o CAP, penso que agora se chama CCP, e ficará habilitado a dar formação juntamente com o certificado de coach trainer. Portanto, é uma maravilha porque nós podemos fazer formação nesse aspecto. Não é? E fazemos disso a nossa vida, a nossa profissão. Podes passar, João? Vou falar agora das 4 competências que um coach deve ter: presença absoluta, certeza inspirada, conexão integral e criação espontânea. Estas são as 4 competências, juntamente com o que eu vou falar a seguir, que é a escutativa, que um coach deve ter bem ativado numa sessão de coaching. Ora, isto tem a ver, estas 4 competências, com aquela imagem que eu mostrei há bocadinho do tal gato a olhar para o espelho e que vira um super leão. Transforma-se num super leão porque ele sai cheio de respostas, cheio de soluções interiores para a resolução dos seus desafios. E são estas 4 competências que um coach deve ter ativadas dentro de si. Passamos então à explicação delas. A presença absoluta é a capacidade onde o coach se distancia dos seus próprios pensamentos para observar de forma plena o mapa da realidade do cliente.
A presença absoluta representa, portanto, a capacidade que o coach tem de fazer silêncio interno para escutar e dar voz ao potencial do seu cliente, do coaching. Certeza inspirada. Esta competência revela a convicção pura e genuína que o coach inspira no cliente e na sua capacidade ilimitada de eleger caminhos. Esta inspiração insufla o cliente com a energia emocional indispensável para mergulhar dentro de si e observar de frente, cara a cara, com os seus desafios. A conexão integral, na medida em que o coach está totalmente presente para acolher o cliente e escutá-lo, este vai sentir uma ligação profunda com o coach. Porquê? Porque outro ser humano está a acompanhar cada etapa do seu processo de superação. E ao sentir que está unido com alguém a um nível tão completo, a um nível tão profundo, o cliente adquire a coragem essencial, a coragem interior essencial, para superar os seus próprios limites. Este alguém a quem se une tem uma presença absoluta e uma certeza inspirada. O que é que isso origina? O que é que isso vai catalisar? O emergir da própria presença absoluta e da própria certeza inspirada do seu próprio cliente. Que é fantástico. A criação espontânea do coach manifesta-se ao devolver ao cliente, sobre a forma de perguntas, silêncios, entre outros elementos criados pelo próprio cliente, pelo qual este não estava conectado, com os quais, com mais informação sobre si mesmo, o cliente adquire a capacidade, a criatividade espontânea para se recriar como protagonista, como perito, como especialista da sua própria vida e gerar novas formas para lidar com a sua própria realidade. Vamos começar, por favor. A escuta ativa é outra capacidade também muito importante que um coach deve ter. Um coach numa sessão de coaching deve estar numa presença absoluta. Deve estar presente no aqui e agora. 100% ativa. Abstraindo-se de tudo que é exterior a si. Deve estar numa conexão profunda com o coaching. Numa realidade para além do manifestado. Porquê? Porque o coach já ativou em si vários níveis de escuta, que é a escuta da sua própria voz interior, que deve identificar intenções, palavras, voz, ritmo, gestos, postura, olhar, respiração, movimentação. Estando em total união com o coachee em todos estes aspectos e devem estar também no mesmo campo vibratório de energia, ou seja, numa sessão de coach, o coachee e o cliente são um só, há uma união, há uma fusão entre os dois. É o que se passa aqui. Podes passar, por favor? Vou então falar agora de uma coisa muito importante que tem a ver com o poder do agora. Ora, o poder do agora é muito importante. Todos devemos estar no poder do agora, numa presença absoluta. O agora é um momento único na nossa vida. É um instante da nossa vida em que estamos a passar na nossa vida, sem condicionalismos do passado, nem do futuro, porque temos em nós trabalhados o perdão e a aceitação. É uma presença absoluta. É um estar pleno de todos os recursos,
de todos os nossos sentidos, de todas as nossas percepções. Ficamos mais alerta em relação a tudo o que nos rodeia. Sentimos a vida pulsar em nós. É como se a nossa frequência, a frequência vibratória do nosso corpo mudasse para um estado de consciência superior. É escutar a nossa voz interior. É trazer em nós o silêncio, o foco, que é a nossa verdadeira essência, quem realmente nós somos de verdade. É viver o momento presente, que vem do silêncio do coração e da mente, que brota do amor que há em nós e que está conectado e que está ligado a cada ser, porque todos nós somos um só. A importância do momento é ter a eternidade em nós. É tocar no agora. E o que brota daqui, esse tocar no agora, é o amor, que é a razão de tudo na vida. É a única razão pela qual todos nós estamos aqui neste mundo. O agora é desapegar, é largar os nossos fardos, tudo aquilo que nós trazemos. É termos consciência que nós somos apenas uma essência divina a ter uma experiência, mais nada. O agora é aceitar aquilo que é. Não devemos criar luta nem resistência interior àquilo que não podemos mudar. Aceitando cada instante da nossa vida, cada segundo da nossa vida. Porque se não o fizermos, origina em nós, o que é que origina? Acrescentamos dentro de nós tempo psicológico ao tempo cronológico e aumentamos assim o nosso corpo de dor. O nosso corpo de dor. Mas ao aceitarmos, aí é que vemos que está a nossa dádiva, aí é que está a minha dádiva. É na diferença que está a nossa grandeza. Então, nós temos o corpo, como está ali naquele esquema, as emoções, a mente e as posses. O coach, porque já ativou em si aquelas 4 competências que eu falei ali atrás, mais a escuta ativa, não é? E também associando a tal imagem do tal leão, do gatinho que vira o leão, ampliado, não é? Com a sua consciência e com o seu interior, não é? Ou seja, ele ativou o poder do agora no seu interior. Mas para isso, ele tem que ativar em si o observador interno da sua mente. É estar atento aos nossos pensamentos e às nossas emoções, sem nos apegarmos a eles. Largando-os, portanto, limitando-nos a ser meros espectadores, vendo-os apenas como se fosse um filme a passar. Isto faz-se muito bem, por exemplo, através da meditação. A meditação é um excelente exercício para nós entrarmos no poder do agora. A oração, por exemplo, também é, não é? Ora, a lei da mente é implacável. O que você cria, o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, torna-se realidade. Um coach deve ter uma postura de pensamentos positivos, emoções positivas e palavras poderosas e positivas. O coaching é uma ferramenta para um criador. E um criador atrai aquilo que quer, porque todos nós somos criadores. É uma ferramenta que ajuda a focar. Porque o coaching, e através do coaching, na sessão de coaching, ajuda a focar. E nós devemos focar naquilo que queremos. A propósito disso, vou falar agora um exercício muito interessante que eu vi, que é o seguinte, que eu passo para vocês. Muitas vezes nós pomos o foco aonde? Pomos o foco no negativo. O que é que nós dizemos a nós mesmos? Vocês vejam
o que é que nós dizemos, se nós analisarmos as 10 palavras que todos nós dizemos, o que é que nós dizemos muitas vezes? Eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou um inútil, não sei o quê, pomos sempre a coisa na negativa. Não é? Ora, eu vou-vos aqui passar um exercício que é um caderninho do sucesso. Por cada palavra negativa que vocês digam, vocês belisquem-se um bocadinho e ponham nesse caderno essa palavra negativa, mas escrevam ao lado a palavra positiva e repitam-na umas 5 ou 10 vezes. Eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, eu sou bonito, por exemplo, 5 vezes. Não é? Por cada palavra. Agora imaginemos, por exemplo, aqui uma situação de um casal, por exemplo, de uma mulher e marido. A mulher vira-se para o marido e diz assim, por exemplo, nós somos amigos, nós nos amamos, nós nos entendemos, é tudo às mil maravilhas, a nossa relação é perfeita. Agora o marido diz assim, estás maluca, mulher? A gente mal se pode ver, a gente nem se fala, então como é que é isto? Ora, a própria física quântica prova isto. Nós devemos focar, mesmo naquilo que ainda não temos na nossa vida, focar nisso, no positivo, para atrairmos isso. Então, quando você está a dizer à sua esposa, por exemplo, sim senhora, nós damos bem, somos amigos, nós nos amamos, é isso que vai acontecer, é isso que atrai para a nossa vida e transformamos as coisas. É a mesma coisa que fazemos com o filho. Por exemplo, quando a mãe diz para o seu filho, tu não prestas para nada, tu és um incapaz, quando uma mãe põe isso, são programas mentais negativos que nós pomos na nossa mente e que entram no nosso subconsciente e nas nossas células, não é? E esses programas que passam para nós. Então, por que não a mãe dizer, tu és um excelente filho, és um ótimo aluno, és muito meu amigo e tudo isso. Então, outro exercício que nós podemos passar no livro, por exemplo, é focarmos, projetarmos onde nós queremos estar no futuro. Então dizemos, eu quero ter um bom emprego, eu quero ganhar 10 mil, quero ganhar 5 mil euros. Pode ser uma loucura, não ganhamos ainda 5 mil euros, mas projetamos, escrevemos isso, devemos escrever isso. Ao escrevermos isso, nós estamos a projetar isso e estamos a mudar a nossa vida. A nossa vida transforma-se. Isto era um exercício que eu queria passar para vocês, mas depois, isto tudo porquê? Porque no coaching, quando eu disse há bocado que devemos focar no que queremos, no coaching não há problemas, há desafios, não há fracassos, há resultados positivos. Vou ser, fazer, ter, e não vou tentar ser, fazer, ter. Aliás, há uma pergunta tradicional que se faz no coaching, que é quando se pergunta, por exemplo, vai tentar ou vai fazer? O coach deve perguntar, vou tentar. O coach pergunta, vai tentar ou vai fazer? É logo a pergunta que deve fazer, não é? Podes passar, João, se faz favor? Vou agora passar aqui para duas histórias, duas pequeninas histórias. Uma tem a ver com uma história de uma querida amiga, a Nonô, Maria Leonor Silva Santos, muita gente conhece aqui nesta casa, como a Nonô das anedotas. Ela tinha um exercício que ela ensinava às pessoas, em que ela dizia isto: quando alguém te chateia, quando alguém te irrita, se tu és extrovertido, tu berras. Se és introvertido, tu engoles. Muita gente engole, muita gente berra. Então ela dizia, vais para um espaço fechado, por exemplo, um sítio, uma casa bem, com um espelho, e berras. E depois diz a ti mesmo, olha como eu ainda estou com esta raiva desta pessoa. E ao dizermos isso, tomamos consciência, damos um salto quântico e libertamos. Isso é um bom exercício para nós fazermos e assim vamos nos libertando de todas as situações do passado, de todas as situações negativas que temos dentro de nós e passamos a ter esta forma positiva de estar. A outra história que eu quero contar tem a ver com Bruno Gruning, o meu querido Bruno Gruning, tem a ver com o círculo de amigos do qual eu faço parte há muitos anos. Bruno Gruning
tem lá um exercício que eu até pus na minha página do Facebook. Ele diz assim: desconfie de qualquer pensamento negativo que lhe venha. Faça o corte e a separação imediata. E diga imediatamente: eu rejeito, eu corto este sentimento negativo já. Eu quero ter um pensamento positivo já. Então ele diz a seguir: olhe para a natureza, por exemplo, uma árvore, não é? E ao olharmos para uma árvore ou para a natureza, a nossa mente, que estava focada no negativo, não é? Estava focada, automaticamente focou-se no positivo. E então nós aí reconectamos connosco mesmos e reconectamos com o divino, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo de todos nós. Reconectarmos com o divino e com o nosso interior. Portanto, estas duas histórias são apenas duas histórias para ilustrar isto que eu acabei de dizer. Vou agora contar uma história contada pelo nosso querido formador, o engenheiro Viana Abreu, que ele conta esta história, é uma história verídica, que é a história do Dr. Jorge e do João. É uma história verdadeira, mas os nomes são fictícios. Isto passou-se numa das formações de coaching com o engenheiro Viana Abreu, não é? E o Dr. Jorge, quando se inscreveu no curso, ele era cético. E inscreveu-se no curso para ter a certeza que o coaching não funcionava. Ora, ele era dono de várias clínicas, era um que trabalhava muito, ele tinha dois filhos, tem dois filhos, o Jorge de 10 anos e o João de 8. Esta história passou-se com o filho mais novo, o João de 8. Entretanto, o curso teve um primeiro fim de semana, depois houve um intervalo de 15 dias. Quando terminou o primeiro fim de semana, o engenheiro Viana Abreu disse: agora vão para casa, vejam o que é que acontece de novo na vossa vida e quando tiverem de saber alguma história, chegam aqui à frente e contam. Ora, o Dr. Jorge foi para casa, não ligou muito àquilo, mas ficou sempre com aquela palavra na cabeça: coaching, 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 sempre com aquela palavra na cabeça. Chegava cansado do trabalho, das suas clínicas, ia para o seu sofá de conforto, onde muitas vezes adormecia, a ver televisão. Primeiro dia o filho veio ter com ele e ele não ligou nenhuma. No segundo dia o filho veio ter com ele, o tal João, que eu falei há bocado, que era o mais novo, veio ter com ele e disse: e agora eu vou fazer de Dr. Jorge e vou fazer de João. Veio ter com ele e disse assim: ó pai, tenho aqui o meu resultado de teste de matemática. E o pai pergunta: o que é que esse resultado te diz? Com toda a calma, ele ia perguntando ao filho: não gosto, pai. Não gostas? Por algum motivo em particular? Oh pai, tive uma nota muito baixa, tive uma negativa. Oh João, e que resultado gostarias de ter? E que resultado gostarias de ter? Oh pai, eu gostaria de ter uma boa nota. Eu queria ter uma boa nota. A professora até disse que eu era capaz de ter. E se tivesses essa boa nota, como é que te ias sentir? Ia-me sentir bem e não ia ter medo de mostrar a nota. O que estás disposto a fazer para teres essa boa nota? Tenho que estudar, não é, pai? O que é que tu achas, João? Tenho que estudar. E quando é que vais fazer? E o filho respondeu: tem que ser já. E meteu-se no quarto. Ou seja, o que é que se passou aqui? Portanto, o pai aqui teve uma atitude coach. Teve uma atitude coach e aplicou aqui a metodologia do coaching. As primeiras perguntas foi para ajudar o filho a focar. Aquela pergunta que ele fez: e se tivesse essa boa nota, como é que tu te ias sentir? Essa pergunta é para ele tomar consciência da importância do resultado que ele queria e para também ele se visualizar como é que se ia sentir quando tivesse essa boa nota.
A pergunta que ele fez, o que estás disposto a fazer para teres essa boa nota, é a responsabilização. É a parte da responsabilização. É para o cliente, neste caso era o filho, se responsabilizar. Quando perguntou quando é que o vais fazer, quando é que vais estudar, é o compromisso. Porquê? Porque o coach parte de um objetivo inicial, há uma data, não é? Que o cliente traz e depois tenta seguir um resultado final desejado. Um sonho, parte de um sonho, um objetivo, não é? Inicial, que ele traz e tenta seguir um resultado final, que é uma data. E o filho realmente marcou uma data. Disse, tem de estudar, é já, e meteu-se no quarto. E o que faz no coaching, para mim, ser profundamente espiritual, é que além de ativar em nós a consciencialização, o coach devolve-nos a nós o poder da responsabilização e do compromisso. Em relação ao compromisso, é o que o nosso querido engenheiro Viana Abreu diz, é a política do entalance. Portanto, obriga-nos nós a entalarmos. Portanto, nós temos mesmo que nos comprometer. Não há como fugir disto, não é? Pronto. E então, é isto que eu queria dizer. Agora, esta ideia eu fui buscar da ideia da palestra da doutora Lisette Gorbrick, não é? Temos um tal código, fechado pelo colcheiro, não é? Que vai passar em cima da ponte. O lado de cada ponte é a situação atual da nossa vida, o lado lá da ponte é o estado desejado, é o estado para onde nós queremos, é o resultado final. Nesse processo trabalha-se a consciencialização, a responsabilização, temos o foco, o objetivo, claro, o que traz inicialmente, a consciencialização, a responsabilização e o compromisso. E então, entre isto, é que ações, que estratégias eu vou ter que fazer para alcançar esse objetivo e que ações eu vou traçar para atingir esse objetivo. Passo agora a explicar como é que funciona a metodologia propriamente dita. Portanto, tudo, como eu disse atrás, tudo parte através de um sonho, from dreamer to creator. Um objetivo inicial trazido pelo cliente, que nos leva a um compromisso, a uma data. Ora, o coach, que tem todas aquelas competências que eu falei atrás, as 4 competências e a escuta ativa, que estão trabalhadas na sessão de coaching, que faz o cliente virar o tal super leão, porque vai cheio de energias, cheio de respostas e de soluções dentro dele, não é? Então, o que é que o coach faz? Portanto, uma sessão de coaching liberta o potencial humano, resgata o poder pessoal com resultados positivos no aqui e agora. É aquele aqui e agora, aquele tal aqui e agora que eu falei há bocado, lembram-se? Em que está tudo interligado, as 4 competências, a escuta ativa e o aqui e agora. Pronto. Que ativa no cliente o aqui e agora também. Ora, portanto, liberta o potencial humano através do pensamento positivo, não é? Que leva ao resultado final desejado do cliente, não é? E então vou começar a explicar como é que funciona uma sessão propriamente dita. Mas antes de explicar como é que funciona, antes de uma sessão de coaching, deve-se fazer uma reunião que se chama briefing. Essa reunião é uma reunião que se faz previamente com o cliente, em que se define o formato das sessões, o número de sessões, a duração da sessão, o preço a pagar, e nessa reunião prévia com o cliente deve-se mostrar o código de ética ao cliente, para ele ler, o tal código de ética que eu fiquei obrigado como coach e que eu assinei, não é? Que estou comprometido à confidencialidade, não é? E depois disso então entramos numa sessão propriamente dito. Agora pergunto aqui a uma das senhoras, por exemplo, como é que se chama? Sim. Maria Filomena. Boa tarde, Dona Filomena. É um prazer. Agora vamos pôr
que a dona Filomena era, por exemplo, professora, não é? E que estava cansada de ser professora, porque tinha muitos testes para corrigir, tinha muita coisa para fazer, os alunos põem-lhe a cabeça em água, já não os consegue aturar, tudo isso, não é? E quer mudar de vida. Entretanto, até se meteu num curso de coaching, não é? E vamos supor que até fez uma sessão de coaching comigo. Isto é só para exemplificar como é que isto funciona, não é? Então, o seu objetivo que você trazia era a sua vida. O que é que eu faria consigo? Claro que isto depois tem a ver com o material da sessão e que vamos ir falando, não é? Eu ia-lhe perguntando assim, perguntas do género, o que é que representa a sua vida para si? Porque o foco, a sua preocupação, o assunto que você trazia com muita insistência, era a vida, não é? Então eu perguntava, o que é que representa a sua vida para si? O quanto isso é importante para si? O que é que está em causa? Qual é a situação ideal? Como é que se vai sentir quando alcançar esse objetivo? Quando, por exemplo, essa mudança de vida, não é? Qual é o próximo passo? Quando é que o vai fazer? Portanto, isso eram as perguntas que eu lhe ia fazendo. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com, primeiro, o foco. Portanto, o foco é o objetivo. Devolve-se o poder do foco positivo ao cliente, não é? Parte daí. Depois, aprofunda-se a reflexão, que é a consciencialização, que é o poder da consciencialização e das respostas positivas. Portanto, aprofunda-se essa responsabilização, essa consciencialização, perdão. Tem a ver com aquelas perguntas que eu fiz, o que representa isso para si, quanto isso é importante para si, qual é a situação ideal, não é? Como é que se vai sentir quando alcançar esse objetivo. Pronto. Aqui posso fazer a ligação na história do João. Quando o pai fez aquela pergunta, como é que tu vais sentir quando alcançar a nota que tu queres, isso é a consciencialização. As primeiras perguntas foram para o foco. Quando eu lhe pergunto agora, passamos a seguir para a responsabilização. Ora, nós temos um plano, não é? Uma estratégia, e que estratégias eu vou usar, não é? Para atingir aquilo que eu quero. E que ações eu vou vou ter que desenvolver para chegar ao objetivo, ao resultado final que eu quero, não é? Por isso, uma das perguntas tradicionais é qual é o próximo passo. Porque nós temos que dar um passo de cada vez. Tudo na vida é assim. Nós não podemos, vou dar uma imagem simbólica, não podemos comer o elefante todo de uma vez, temos que comer o elefante aos bocadinhos, não é? Isto é uma imagem que eu lembro de sempre agora, não é? Mas pronto, tem que ser aos bocadinhos, não é? Em tudo na vida nós temos que dar passo a passo, cada passinho de cada vez. E isso é que é o fantástico no coaching. Faz-nos dar um passo de cada vez, mas faz-nos avançar a nossa vida. Portanto, quando o pai fez aquela pergunta atrás, que foi o que estás disposto a fazer para aquilo que queres, não é? Isso é a responsabilização. E quando fez a pergunta, que é o que eu vou dizer a seguir, portanto, na responsabilização, devolve-se o quê? O poder da responsabilização à pessoa. A pessoa é responsável por ela. Só nós somos responsáveis pelas nossas próprias ações e pelo resultado que queremos alcançar. Ora, o compromisso é, quando eu lhe perguntei assim, Dona Filomena, faz conta que estou a perguntar-lhes assim, quando é que o vai fazer, não é? Isso é o compromisso. É a pergunta que o pai fez, quando é que vai estudar? Não é? Isso é o compromisso. Ora, uma sessão de coaching termina depois com o encerramento, que é o que é que leva desta sessão. Pronto. Isto é para fazer a síntese, não é? Até se pode fazer uma pergunta que eu às vezes gosto de fazer, por exemplo, que pérolas leva desta sessão? Eu acho uma pergunta gira, por exemplo, interessante para fechar a sessão. Que pérolas leva desta sessão?
também serve. Pronto. E então, o impacto que o coaching traz é devolver o poder da ação motivada positiva. É um impacto em que o coaching sai cheio de energia, cheio de resultados, cheio de respostas e soluções. O que é que isso faz? Incrementa as mudanças e os resultados positivos na vida da pessoa. Os resultados desejados na vida da pessoa. Podes passar?